sou Alessandra Amara dos Santos Noronha. A minha dissertação de mestrado foi Análise da Linguagem na ATPC e Formação Continuada do Professor na Escola. A nossa ATPC de hoje, nós vamos estudar a língua em todas as disciplinas. O meu tema vem em cima da experiência da formação continuada no espaço escolar. Nós vamos discutir essa importância, né, da língua. Muitas vezes os professores, às vezes até reclamam dessas horas porque acham que são pouco produtivas, mas é uma obrigatoriedade. Então, a Alessandra, ela pegou justamente esse espaço, né? Ela tomou esse espaço para trabalhar com os professores, fazer desse espaço o que a gente chama de educação, formação continuada do professor. O meu projeto entra justamente nessa ideia, constituir a ATPC como espaço de formação continuada do professor na escola, garantir isso, que é um papel do coordenador pedagógico, que ele deve garantir, e valorizar esses momentos, que é um tema que eu acredito. E eu estando na rede estadual, eu não via isso acontecer, né? Eram momentos estanques, separados, e que não juntava o todo da escola, o coletivo, e eu não acreditava, né, nisso. Eu falei, não, eu acredito nesse espaço de formação, eu acredito na escola como formação. Ela mostrou uma outra visão para que a gente trabalhasse em sala de aula, né? Porque a gente às vezes está acostumado só naquela coisinha, e quando traz uma coisa diferente, é difícil no início, mas depois você vai assim e vai adiante. Então o trabalho dela foi assim, deu uma nova visão pra gente em sala de aula. E depois, como que eu faço? Retoma a ideia principal da introdução e fecha, conclui o pensamento. A ATPC é a aula de trabalho pedagógico coletivo que acontece nas escolas públicas do estado de São Paulo, né, que são momentos onde há reuniões com todos os professores, justamente para acontecer essa formação continuada no espaço escolar. O trabalho nosso, a conversa com a Alessandra foi assim, tentar criar algo, trazer algo de novo para a disciplina de matemática ou para qualquer outra que fosse, qualquer disciplina. E nesse aspecto foi inovador, o trabalho dela tem uma inovação, que é justamente fazer desse tempo que eles ficam na escola, essa interação entre professores de diferentes áreas do conhecimento. Eu acredito muito nisso. Então, a princípio foi apresentar o projeto para o grupo, a aquisição deles a esse projeto, a esse desafio, e daí se deram os encontros, que foram 6 encontros, levantava-se alguns pontos, algumas questões, alguns pontos teóricos relacionados à prática, que o momento era isso, o estudo da teoria relacionada à prática, visando essa melhora da prática em sala de aula. Trouxe o texto, a gente discutiu, fez a leitura colaborativa, discutiu cada parte e depois ela fez a proposta da gente aplicar o que foi discutido no ATPC em sala de aula. Então essas reuniões, os diálogos, eu mesmo, assim, foi assim, em cima de um cartaz da revista Época, ela falou assim, vamos procurar dentro dessas reportagens algo que a gente possa incluir. Nesse momento, cada um dá a sua experiência em sala de aula, né? Eu fiz de uma forma, eu trabalhei, mesmo na mesma área que é da gente. Por exemplo, português com português. Eu fiz dessa forma. Eu fiz de outro jeito e deu certo. E a gente vai pegando um de cada um e vai colocando no nosso dia a dia. E isso ajuda muito. A troca de experiência é muito gratificante. Essas trocas de experiências te proporcionam a entender melhor o seu aluno, a olhar o seu aluno com outro olhar, tentar perceber como que o seu colega enxerga esse aluno, como que ele trabalha esse aluno, como que ele consegue colher bons frutos de um aluno que de repente para você ele não tá rendendo. Então essas trocas de experiências elas têm sido bastante significativas. Quando nós falamos de colonização espanhola,
que é a primeira parte, e depois vem a independência da América Espanhola, nós vamos ver principalmente o quê? Dos índios, ou seja, da mão de obra indígena. Então, tudo isso contribuiu muito. E o fato era que eles também construíssem na sala de aula a dialogia com os alunos. E de acordo com o que eles percebiam na reunião, eles me enviavam. E isso eu fui guardando como material de pesquisa. Não é fácil, porque você tentar fazer com que as ideias se encaixem num ponto específico, que aquilo gere fruto, é difícil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar estar aberto a essas tentativas, buscar esses resultados. Havia necessidade de romper essas barreiras. E esse momento de aprendizado, de cursos e de aperfeiçoamento, é que foram quebrando essas barreiras, foram diminuindo essas resistências. E isso foi muito positivo para todos, inclusive para mim. Isso foi uma barreira que foi sendo quebrada aos poucos. A gente percebia que um era devagar, o outro já tinha mais vontade de falar, de mudança. Então essas diferenças também no grupo colaborou. Então era assim, tentar despertar uma maneira de trazer uma leitura interessante, tentar criar algo interessante na disciplina de matemática, mas envolvendo outras disciplinas. Porque é a atividade diferenciada, sair daquela mesmice que eles estavam acostumados, né? Ler, passar, discutir. E dessa forma é totalmente diferente do que eles estão habituados. E a devolutiva deles é muito maior. Eles se interagem mais. A pesquisa da Alessandra, ela faz valer esse espaço de uma maneira muito produtiva, né? Ela consegue mobilizar os professores para estudarem textos, para refletirem sobre questões da educação, de ensino, aprendizagem. Porque pelo nosso tempo, o nosso século XXI é um século de muitas transformações significativas, rápidas, né? E principalmente em se tratando do educador, a formação continuada se faz muito necessária. E eu, enquanto educador, eu pude perceber que havia necessidade da aplicação dessa dinâmica, e depois o resultado final foi muito positivo, porque a gente pôde perceber alunos que sequer participavam no dia a dia, né? Mas com essa nova experiência eu fiquei impactado, porque na verdade eles se mostraram, né? Foi a oportunidade que eles precisavam para se mostrar. Então eles realmente começaram a ficar abertos à mudança, né? Com esses e outros meios, aprende-se a ler e escrever todo o tempo e em qualquer disciplina. E é ainda melhor quando a coordenação pedagógica orientar a equipe nesse sentido. O ideal é que todos sejam preparados para ações conjuntas. Eu era de um tipo de professor que não gostava, não aceitava a opinião dos outros. Eu tinha meu próprio conceito. Então essas evoluções, essas conversas, esses diálogos começaram a mostrar que pode ser feito de maneira diferente. Você não precisa mudar completamente, mas você pode começar a fazer essas mudanças gradativamente. Então, para essa nossa mudança, é outra visão, para a gente estar aberta a essa mudança, porque às vezes a gente é resistente. E isso contribui muito para o nosso crescimento, principalmente, e auxiliar os alunos. E isso me ajudou enquanto pessoa que precisa aprender a ensinar, e eu precisava aprender a ensinar. E as trocas de experiências, elas são positivas por causa disso. Eu não esperava resultado nenhum, sinceramente. E os resultados foram sendo assim, foi muito positivo. E toda mudança, ela incomoda, né? E nesse caso especificamente, e ainda bem que incomodou, porque essas novas experiências, ela começa a agregar, e a gente percebe isso na sua forma de ensinar. Antes era assim, era só leitura, lia texto, trazia leis. Não tinha assim tanta troca. E agora ampliou, o ATPC ampliou. Para nós compartilharmos, os professores, das experiências que estão dando resultados positivos, né? E
e direcionarmos essas experiências no âmbito geral, ou seja, para atender todas as disciplinas, para que realmente a gente consiga êxito em relação aos alunos. Então as dificuldades elas são elencadas, partilhadas e é uma experiência que tem dado bons frutos, bons resultados. Às vezes é frustrante você fazer um trabalho e você vê que não gerou aquele resultado que você pretendia, mas não desistir. O principal é acreditar que existem outros professores que estão te apoiando, que podem te orientar, porque aquilo que você viu que não deu certo, outros professores, as orientações adequadas, elas podem mostrar para você que aquilo ali, se você fizer mudar um pouquinho, fazer uma outra estratégia, você vai conseguir o resultado que você quer, né? E isso daí você só vai conseguir a longo prazo. Então, a pesquisa reverteu, no caso dela, para esses professores em formação. Ele refletir sobre a prática dele, ele refletir sobre a formação dele e fazer com que isso contribua para o trabalho dele. Então, a pesquisa é muito rica, então a pesquisa colaborou nesse aspecto. Você passa a perceber que você não precisa dar aula, mas você precisa saber ensinar, né? Existe uma grande diferença. Hoje eu acho que eu sou um professor bem diferente do que eu era há 3, 4 anos atrás. Então isso vem evoluindo por questões dos ATPCs, por questões dessas reuniões, dessas conversas, e a tendência é estar passando isso para os alunos. A gente cresce, os alunos crescem e fica um trabalho mais gratificante. Então isso assim mostra mais ainda a necessidade dessa formação continuada. Os autores que destacam, né, que a formação continuada é até muito mais importante do que a formação inicial. E quero finalizar esse trabalho com o seguinte depoimento, relato de um dos sujeitos. Vemos que a ATPC não é uma perda de tempo, mas sim uma forma de avaliar o processo do ensino e da aprendizagem. Isso daqui diz tudo para mim na minha pesquisa.